Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, agora meditando na sua palavra. E eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Isaías, no capítulo 65, do verso 21 a 25. Nós estamos falando na série sobre fé e trabalho, relacionado ao livro de Tim Keller, como integrar fé e trabalho. Já foi tratado sobre como integrar fé e trabalho em Gênesis 4, meu trabalho, meu ídolo, Gênesis 11, a redenção do trabalho em Colossenses 3, 23 a 24, e hoje nós vamos falar sobre a eternidade e o trabalho, baseado em Isaías capítulo 65, do verso 21 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a prosperidade bendita do Senhor. E os seus filhos estarão com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Pai, mais uma vez nos colocamos, ó Deus, diante da Tua presença. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelos Teus poderosos feitos. Ó Deus, e que de fato, ó Pai, a Tua palavra encontre morada em nossos corações. Ó Deus, que o Senhor nos ensine, que o Senhor, ó Deus, nos incomode. Ó Deus, para que possamos assim, ó Deus, fazer a Tua vontade. Ó Deus, cuida de cada um de nós, a começar de mim. Usa a minha vida, Senhor. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo. Ó Deus, e que o Senhor assim venha nos fortalecer por meio da Tua palavra ensinada. Agradecemos a Ti em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria começar com a palavra do pastor Heber Campos Júnior, e ele diz o seguinte: viver à luz da criação significa, por exemplo, relacionar-se com as pessoas mais complicadas à luz do fato de ainda serem imagem e semelhança de Deus. Viver à luz da queda implica em não nutrir sonhos utópicos resultantes do esforço humano para construir uma sociedade melhor. Viver à luz da redenção envolve a noção de uma redenção tão abrangente que afeta pessoas não somente em sua espiritualidade, mas em todas as áreas de sua vida, inclusive o seu habitat. Viver à luz, viver dentro dessa criação, relacionar-se com pessoas complicadas faz parte da nossa vida, e isso vai acontecer em todos os âmbitos dela, seja na igreja, seja no trabalho, na escola, onde nós estivermos, nós vamos nos deparar com isso. Faz parte de viver em sociedade. E nós vamos entender isso também à luz do nosso trabalho. Isaías 65, capítulo 21, verso 25. Esse capítulo de Isaías tem um significativo muito grande, por várias razões, dentro do contexto da teologia. E aqui estão algumas que eu quero destacar para os irmãos. Veja, esse capítulo de Isaías também vai falar sobre promessas de restauração e bênçãos. O capítulo 65, ele começa com uma promessa de restauração para o povo de Israel, depois de um período de exílio. A gente vai ver que esse livro de Isaías, ele foi escrito justamente nesse período em que o povo estava passando pelo exílio. O povo estava sendo levado cativo, estava na Babilônia. Então Isaías, ele escreve nesse contexto a esse povo. Promessas de restauração e bênçãos nós vamos encontrar em todo o livro de Isaías. E esse é o destaque dele. Isaías vai sempre apontar
para as promessas vindouras, para a vinda do Messias. E a gente vai ver que tem alguns comentaristas até que mostra, que fala que Isaías é um evangelho no Antigo Testamento, pois aponta justamente para a pessoa de Cristo e fala dessas bênçãos vindouras, de promessas maravilhosas para as nossas vidas. Isaías também fala sobre nova criação. No verso 17, há uma visão de uma nova criação, onde Deus promete criar céus e nova terra, simbolizando não apenas a restauração física, mas também uma renovação espiritual e moral. A gente vai ver que não será só uma nova terra, mas também será novos habitantes, vivendo uma forma moral, conduta moral de vida, que implica nessa plenitude redentora da salvação do Senhor. Não serão só novos céus e nova terra, mas também será novos habitantes, novas pessoas, com uma nova forma de vida plena, redimida totalmente no Senhor. Ele fala de justiça e misericórdia de Deus. O capítulo destaca a justiça de Deus ao julgar os ímpios, mas também a sua misericórdia ao estender graça aos que buscam sua face e honram o seu nome. Contrasta entre o justo e os ímpios. Isaías, ele contrasta vividamente a sorte dos justos, que desfrutarão da paz e da bênção de Deus, com a dos ímpios, que enfrentarão o juízo divino. A rejeição e a aceitação. O capítulo também trata da rejeição de Israel por causa de sua rebeldia, ao mesmo tempo que mostra que Deus sempre terá um remanescente fiel, que receberá suas bênçãos. A gente pode ver isso em Isaías capítulo 61, quando o Senhor fala sobre o dia da justiça. E o próprio Senhor Jesus vai ler esse mesmo capítulo de Isaías lá em Lucas capítulo 4, a partir do verso 18. E ele vai dizer, olha, esse dia se cumpriu. Esse dia se cumpriu. O dia da justiça do Senhor aconteceu. E foi justamente a vinda do Senhor Jesus. O cumprimento em Cristo. Muitos cristãos veem o capítulo 65 de Isaías uma prefiguração do reino de Deus inaugurado por Jesus Cristo, onde as promessas de restauração, justiça e paz são plenamente cumpridas espiritualmente. Esse capítulo de Isaías, ele é fundamental, meus irmãos, por seu retrato de fidelidade de Deus em restaurar o seu povo, sua promessa de uma nova criação, seu julgamento justo sobre os ímpios. Ele oferece esperança e conforto para os crentes, tanto no contexto histórico de Israel, quanto na compreensão espiritual. Nesse capítulo também, Isaías ele profetiza sobre bênçãos, restauração de Israel, após um período de exílio e de tribulação. Nos versos 21 que nós lemos, Isaías ele descreve uma época de bênção abundante, onde o povo construirá casas e plantará vinhas, desfrutando dos frutos do seu trabalho. Isso é uma promessa do Senhor. No verso 22, ele enfatiza que seu povo não será mais desalojado e sua descendência desfrutará dos frutos do seu trabalho. Esta imagem de segurança e prosperidade, ela contrasta com os tempos do exílio e de instabilidade. Veja que Isaías aqui ele faz justamente o contrário. Ele está mostrando e trazendo para o povo uma esperança nova. Ele está dizendo, olha, vocês podem ter esperança, porque vai haver um novo tempo. Haverá um novo tempo para o povo de Deus. Haverá um novo tempo para aqueles que são escolhidos pelo Senhor. No verso 23 e 24, Isaías fala sobre como Deus responderá às orações deles antes mesmo de serem feitas. Esta é uma imagem poderosa de proximidade e de atenção divina. E por fim, no versículo 25, Isaías descreve uma harmonia e paz
tão completa que mesmo as criaturas selvagens não representarão mais ameaça. Não representarão mais ameaça. Mas ele diz que o leão e o cordeiro, eles vão pastar juntos. A cobra não vai mais oferecer nenhum perigo de dano. Então veja que promessa maravilhosa de nova vida, de redenção, de transformação, na qual o Senhor mesmo ele dá para o seu povo por meio do profeta Isaías. Hoje nós vamos falar um pouco sobre fé, sobre a eternidade e o trabalho. E nós vamos entender justamente como essas coisas se relacionam, como nós podemos olhar então para o nosso trabalho, para a perspectiva do nosso trabalho hoje, aqui, nesse mundo corrompido, mas olhando para ele dentro dessa perspectiva da eternidade. Como ligar essas duas coisas? Porque quando nós olhamos, relacionar a questão do nosso trabalho hoje, a gente escuta muito, as pessoas dizerem: ei, rapaz, como eu queria que amanhã não fosse segunda-feira. Parece que a segunda-feira parece ser o pior dia do mundo. O pior dia. Mas se a segunda não fosse segunda, ia ser na terça, ia ser na quarta, ia ser na quinta. Uma hora, ou em algum momento, a semana teria que começar. Então, será que de fato o problema é a segunda-feira que começa, ou a forma que nós estamos olhando ou relacionando o nosso trabalho? Qual é a perspectiva, então? Qual a nossa cosmovisão na qual nós estamos absorvendo, ou com que óculos nós estamos olhando para essas coisas? Porque nós vemos o Senhor trazendo o trabalho como bênção para nós. O trabalho não só existiu depois da queda do homem, mas antes, faz parte do mandato cultural de Deus. É uma ordenança e é uma bênção. É uma bênção para nós. Então, de que maneira que a gente pode relacionar esse trabalho em uma época que a gente vê totalmente corrompida, onde a gente vê as pessoas cada vez mais se distanciando do prazer e da satisfação no Senhor, para colocar cada vez mais prazer e satisfação nas coisas, abandonando outras que seriam prioridades, a começar pelo Senhor, depois família. E a gente vai ver todas essas coisas, como é que a gente pode olhar e relacionar esse trabalho hoje com a eternidade, dentro dessa perspectiva bíblica que Isaías traz para nós aqui, de um lugar perfeito, de algo tão bom, de um trabalho ao qual nós não vamos mais sofrer. Como relacionar isso? Nós vamos entender um pouco à medida qual nós vamos estudando esse texto. Veja, a eternidade e o trabalho. Primeira coisa que eu quero destacar aqui com os irmãos é sobre a promessa de satisfação no trabalho eterno. Veja, os versos número 21 e a parte A do verso 22, ele vai dizer o seguinte: eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas que outros habitem. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Nessa visão aqui de eternidade, o trabalho não é apenas uma obrigação, mas uma fonte de satisfação e realização. Cada esforço investido é recompensado com frutos duradouros, sustentando e satisfazendo aqueles que os realizam. Veja como Isaías ele coloca de fato aqui essas bênçãos. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. A gente vai ver que nem todo mundo hoje, nessa nossa época, pode dizer assim: eu tenho uma casa minha para morar, eu tenho uma terra minha para plantar. E muitas vezes, meus irmãos, aquilo que nós dizemos que é nosso, termina, às vezes, até não sendo. Porque você já parou para pensar quantas vezes a gente não se indigna, não fica indignado com tantos impostos que a gente paga, de coisas que a gente sabe que nos pertence, que a gente ainda continua pagando. Você termina de pagar uma casa sua.
mas você é obrigado a pagar por um IPTU. E se você não pagar, você vai passar por processo. Você compra um carro, mas você termina sendo obrigado, né, a pagar por um IPVA de um carro a vida toda. Tudo que você tem nessa terra, você ainda, né, continua ou precisa continuar pagando em cima de coisas e de coisas e de coisas que vão surgindo dia após dia. O trabalho, ele faz parte de uma ordenança de Deus que permeia o universo. E é também obedecendo a essa ordem que nós mostramos qual é a nossa principal obra ou trabalho. Anunciar arrependimento, fé, glorificação a Deus. Muitas vezes nós acordamos sem motivação, justamente por causa dessas coisas, porque parece que nós sentimos que temos, mas não temos. Parece que a gente olha para aquilo que nós dizemos que é nosso, mas é como se a gente sentisse assim, poxa, isso aqui ainda não é meu. Ou eu não tenho total, eu não tenho total liberdade para fazer o que quero com aquilo que é meu. E muitas vezes nos sentimos insatisfeitos, ou muitas vezes buscamos, né, satisfação na conquista das coisas. O querer ter e o querer ter cada vez mais invade, né, os nossos corações, permeia o nosso contexto de vida. E deixamos de sentir alegria ou prazer no trabalho, e isso desconecta quando nós pensamos em olhar para esse trabalho, né, na perspectiva da eternidade. Muitas vezes nós nos esquecemos, né, qual é o principal objetivo de estarmos aqui. E para que muitas vezes deve servir o nosso trabalho. Né? Anunciar lá dentro, né, do nosso trabalho, né, falar da presença de Deus, falar de arrependimento, de fé, de glorificação a Deus. Tudo isso com a nossa própria vida. É porque estamos em sua presença, nós estamos diante da presença de Deus. Temos que ter o gozo da satisfação, de saber, como seu povo desfrutará dessas promessas maravilhosas. Todas essas promessas além desse tempo, pois trabalhamos para a posteridade. Nós não devemos pensar somente no agora, mas é saber que todas as nossas satisfações, todos os nossos desejos serão supridos naquele dia, que nós estaremos eternamente com o Senhor. É para lá que nós temos que olhar. E quando nós usamos o nosso trabalho, ou olhamos para o nosso trabalho nessa perspectiva, a gente vai ver que a segunda-feira vai ser melhor. Quando a gente pensa na oportunidade de, mais uma vez, a gente poder falar de arrependimento, de fé e de glorificação a Deus, isso vai mudar a nossa satisfação, a nossa maneira de olhar para aquilo que nós temos que enfrentar, a nossa maneira de estar nesse mundo corrompido. E pensar que o nosso propósito de vida aqui não é só o ter, mas é a prioridade principal de anunciar e de mostrar a redenção de todas as coisas em Cristo Jesus. Será que é isso que temos feito? Será que é com esse propósito que temos acordado todos os dias? Porque nós falamos de eternidade, mas parece que nós vivemos pensando somente no aqui e agora. Parece que nós vivemos muito mais apegados às coisas daqui do que pensando para a eternidade. E saber que aquilo que nós fazemos não é simplesmente para as questões físicas ou conforto ou qualquer outra coisa. Não há mais a preocupação de ver os esforços desperdiçados ou usurpados por outros, mas sim a alegria de desfrutar do fruto do próprio trabalho em plenitude. É justamente isso que Isaías está nos mostrando aqui, que não haverá mais aquele desgosto
de nós pensarmos em trabalhar e nos sentirmos usurpados, de certa forma. Mas ele vai dizer, olha, vai trabalhar e vai sentir a plena satisfação do perfeito trabalho naquele dia do Senhor. É essa satisfação que vai dominar as nossas vidas. Só que essa satisfação não é para que ela seja vista somente lá, mas ela tem que começar a partir daqui. Essa alegria, ela tem que estar presente em nossas vidas a partir daqui. Essa satisfação, essa plena satisfação no Senhor, ela tem que começar a partir daqui. O grande problema é que nós, muitas vezes, estamos buscando satisfação em outras coisas e perdemos de vista as coisas da eternidade. Perdemos de vista, aquela ordem do Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas andamos mais ansiosos pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir, do que em anunciar, do que em falar do reino de Deus. Do que em demonstrar o nosso arrependimento, a nossa fé e a nossa glorificação a Deus. Segundo, Isaías também vai falar sobre a ausência de cansaço e dificuldade no trabalho eterno. O verso 22 e 23 vai nos falar: não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Na eternidade, o trabalho não é marcado pela fadiga, pelo desgaste ou pela frustração. É um processo de crescimento contínuo, onde cada tarefa realizada contribui para a beleza e a prosperidade de todo. Não há desordem nem decadência, apenas uma harmonia perfeita, onde cada ação se encaixa na sinfonia da criação, resultando em uma paisagem eterna e exuberante. E a gente pode olhar isso até mesmo quando, lá no Salmo de número 1, o próprio Senhor vai dizer: eles serão como árvore plantada junto à corrente de água, que dá o seu fruto, a sua folhagem não murcha. Ele vai falar de uma bênção que é algo contínuo ali. É uma árvore que frutifica no tempo certo, que a folha não murcha, mas pelo contrário, ela frutifica o tempo todo. Ela está ali sendo bênção, porque ela vive dentro dessa beleza, dessa promessa, dessa glorificação. A desobediência, a aliança, ela trazia uma maldição. Os frutos do trabalho nunca seriam desfrutados pelo próprio indivíduo. Essa era a maldição. Por outro lado, a obediência traria alegria e satisfação, em contraste com a frustração descrita na maldição. O povo do reino de Deus seria estável e duradouro como árvore junto a riachos, dando frutos regularmente, em vez de serem como a relva efêmera, que logo murcha. Porque o próprio Salmo, ao continuar, ele vai dizer: os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. É seca, não tem fruto, suas folhas murcham, a árvore murcha. Por quê? Não tem água, não há a obediência. Este versículo também, o número 23, resume aos anteriores, e explica porque as condições felizes prevalecerão. Destaca-se que no reino de Deus não há futilidade nem frustração. Enquanto ainda não experimentamos plenamente essas promessas, podemos vislumbrá-la. O trabalho para Deus não é vão,
Mesmo em meio às dores e às lágrimas, Deus transforma tudo para o bem. Ele vai justamente nos mostrar aqui, no verso 23, não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor. Os seus filhos estarão com ele. Ele fala do nosso trabalho físico, mas ele também vai mostrar do nosso trabalho principal, que é justamente junto às nossas famílias. Eu lendo um comentário sobre esse versículo, e o comentarista ele vai justamente trazer a alusão da mulher que está dando parto. Ele vai dizer, olha, o trabalho de parto, né? E é chamado justamente dessa maneira. Eu me lembro da minha esposa, quando estava tendo o nosso filho caçula, o Isaac, e quem estava atendendo ela era um baiano, um médico baiano, lá em Palmas. E eu me lembro dela lá agoniada, né, parindo, e ela falou assim para o médico, não, eu quero anestesia, né, porque os nossos 2 filhos foi normal. E o médico falou para ela assim, calma, minha irmã. É por isso que se chama trabalho de parto, bem calmo, né? Como o baiano gosta de falar. Naquela hora eu saí, né? O menino começou a nascer, eu saí, eu fiquei pensando assim, rapaz, deve ser muito estressante, né? Para a mulher naquele momento de agonia, né? Eu vi o médico falando assim com tanta calma, né? Com tanta tranquilidade. Mas ele fala justamente disso aqui. Ele fala que essas bênçãos elas virão, sobre os pais, porque eles não terão mais filhos para a calamidade. E o comentarista ele continuava justamente mostrando como é difícil a gente ver a mulher passar por todo esse período de parto, o pai passar pelaquela expectativa, né, da espera, e o trabalho é justamente esse, né, é o objetivo, né, a recompensa desse trabalho final é o filho nascer. Mas só que quando o filho nasce, o trabalho não para, porque a recompensa agora é o filho crescer, né? E a gente vê, né, esses filhos e a posteridade desses filhos, os filhos dos filhos deles. E a gente vê o quanto esses filhos serão abençoados. Mas só que a gente vê que hoje, essas coisas podem ser interrompidas, porque até mesmo o comentarista vai mostrar, não é normal para um pai e uma mãe enterrar um filho. E a gente vê que esse trabalho todo, ele pode ser interrompido por uma calamidade, por uma doença, por um acidente, por um filho que muitas vezes se enreda, né, por caminhos contrários a qual a gente ensinou nesse mundo que hoje oferece tantas coisas, né, tantas distrações a gente pode ver hoje sendo colocadas, filhos que se perdem para as drogas, para todas essas coisas que acontecem nesse mundo que é podre, mas é justamente essa promessa, esse consolo que Isaías está falando, esse trabalho aqui, vocês não terão mais perda, porque não existirá mais filhos que serão perdidos para a calamidade. Não haverá mais pais chorando pela morte de seus filhos, não haverá mais essas frustrações ou essas dores. Pelo contrário, essa eternidade, esse trabalho, né, que será redimido na promessa de Deus, esse trabalho, né, ele será recompensado com esses frutos de prosperidade, de bênção. E que alegria é ter esse consolo, meus irmãos. E que alegria é olhar para esse trabalho nessa perspectiva da eternidade. De saber que desfrutaremos dessa promessa. Essas promessas hoje parecem ser uma promessa que está ali, é um embrião, ainda não nasceu. Mas ela acontecerá. E esse é o nosso consolo. É ter essa certeza que ela acontecerá sim. Por causa justamente da presença de Cristo. Por último, Isaías fala a plenitude da presença de Deus no trabalho eterno.
O verso 24, Isaías diz: e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O trabalho na eternidade é permeado pela presença constante do Senhor. Ele não apenas supervisiona e abençoa as atividades, mas também ele responde às necessidades antes mesmo de serem expressas. Veja só, que coisa maravilhosa. É a gente saber que todas as nossas necessidades, elas serão atendidas. Elas serão atendidas repentinamente no Senhor. Ele mesmo cumprirá todas essas coisas. Antes mesmo que a gente precise pedir, o Senhor mesmo fará. No reino de Deus haverá comunhão perfeita com Ele, ao contrário das dificuldades encontradas neste mundo corrompido. Distrações e problemas frequentemente interrompem a oração aqui. Mas no reino vindouro, essas barreiras desaparecerão. Deus responderá às nossas súplicas antes mesmo de começarmos a falar. Nós teremos, de fato, essa alegria, essa plenitude da presença de Deus, ouvindo-nos e agindo prontamente. Essa realidade já está disponível para aqueles que vivem pela fé no reino de Deus. Na comunhão com Deus, o trabalho se torna uma expressão de adoração e serviço mútuo, onde o Criador e suas criaturas compartilham a alegria na realização das tarefas que glorificam o nome do Senhor. É a gente saber que tudo que a gente faz para a glória do Senhor. E como a gente faz para a glória do Senhor, a gente faz glorificando o nome dEle, exaltando o nome dEle. Com excelência. Com excelência. Demonstrando essa alegria, esse gozo, essa satisfação na presença e numa comunhão com o Senhor. Você já pensou? A gente sempre trabalhar com... A gente ir para o nosso trabalho sempre com um aspecto, uma cara ranzinza, chata, sempre mal-humorado. Mas a gente vai querer em uma oportunidade, falar de Jesus, mas como falar de Jesus? Como as pessoas vão acreditar em nossa fala dessa forma? Como elas olharão de fato para nós como servos que glorificam a Deus, que têm comunhão com Ele, no nosso ambiente de trabalho? Como poderemos mostrar dessa forma? A visão de Isaías, já concluindo, sobre a eternidade e o trabalho, nos desafia a reconsiderar a nossa compreensão do propósito e da natureza do trabalho. Não é apenas uma carga a ser suportada, mas uma bênção a ser desfrutada. Essa perspectiva eterna, ela nos convida a investir nossos esforços e habilidades no serviço a Deus e aos outros com alegria e gratidão, sabendo que nosso trabalho não é vão no Senhor, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 58. Ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Que possamos encontrar contentamento e significado em todas as nossas atividades, confiando na promessa de que na eternidade seremos plenamente satisfeitos na presença de Deus,
onde não haverá mais lágrimas, dor ou cansaço, como nos fala a palavra em Apocalipse, no capítulo 21, verso 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, as coisas velhas passaram. Eis que nós estamos diante de um novo tempo, e de um tempo novo na presença dele. Esse é o nosso consolo. Então, ao acordar, pense que aquilo que você faz não é para o aqui e para o agora, mas pense na eternidade com o Senhor. Pense que o seu trabalho aqui nesse mundo pecaminoso, mal, será redimido, como foi falado na mensagem do domingo passado, e que você viverá agora, na eternidade, trabalhando para o Senhor de forma perfeita, maravilhosa, e que você não terá mais contentamento, nem choro, nem dor. 3 aplicações para nós. Primeiro é o valor do trabalho. Na nossa jornada terrena, o trabalho não é apenas uma necessidade, mas uma oportunidade para viver as promessas divinas e experimentar bênçãos abundantes. Lembre disso. Lembre disso. Lembre que lá é a oportunidade que você tem para viver as promessas de Deus, para se alegrar nas promessas do Senhor, para se satisfazer nela, principalmente quando você passar por momentos que você for frustrado em alguma coisa. Pense nisso. Pense que aquele é o momento que você pode vivenciar, se alegrar e colocar essa frustração é nas promessas do Senhor. E seu coração pode ficar satisfeito no Senhor. E você conseguirá passar pelaquela frustração de maneira que você possa anunciar a graça do Senhor. Segunda aplicação, a justiça e prosperidade. Ao trabalharmos com integridade e retidão, nós podemos confiar na promessa de que teremos de Deus a recompensa e que nossas gerações serão abençoadas. Pense nisso. Pense que você está trabalhando, ou que você trabalha hoje, não para que você receba recompensas aqui. O nosso olhar, o nosso coração está muito fixado aqui. Mas pense que a sua recompensa é para a eternidade. É lá que você vai receber seu galardão. Porque senão você vai viver insatisfeito e frustrado nesse mundo. Mas pense que sua recompensa não é aqui, mas é na eternidade com o Senhor. E é dele que você vai receber, não é de patrão, não é satisfação em filhos, ou esposa, ou esposo. Não é desses que você vai receber a recompensa, mas é do Senhor que você receberá a recompensa. Então olhe para Ele, pense nele. Pense nele. E assim você vai também encontrar essa satisfação, essa alegria plena, porque você vai olhar simplesmente, puramente para Ele, para o nosso Deus. Porque se você for olhar para o seu patrão, de fato, você vai se sentir frustrado. Se você for querer encontrar recompensa em sua esposa, você vai se sentir frustrado. No seu esposo, você vai se sentir frustrado. No seu filho, você vai se sentir frustrado. Porque a nossa recompensa está puramente no Senhor. Terceiro, a esperança na restauração. Mesmo diante das injustiças e do caos do mundo, podemos encontrar consolo na visão da eternidade, onde toda a criação será restaurada e a paz reinará para sempre. É para lá que nós olhamos. É para lá que nós caminhamos. Buscar essa restauração, porque esse mundo aqui jaz no maligno. Então, esperar coisas boas daqui, mas no Senhor, na eternidade,
nessa nova criação, essa sim, né, será restaurada e a paz reinará para sempre. A frase do Tim Keller que diz o seguinte, para encerrar: quando vemos nosso trabalho como uma vocação, como uma chamada de Deus, isso muda tudo. Começamos a ver que o trabalho é um lugar onde Deus nos quer servindo e amando aos outros. Que Deus assim venha nos abençoar, meu irmão. Que Deus venha nos ajudar de fato a olhar para o nosso trabalho, não na perspectiva do hoje, do agora, do aqui, desse mundo corrupto e pecaminoso, mas que possamos olhar na perspectiva da eternidade, sabendo que é no Senhor e é dele, somente dele, que vamos receber todas as recompensas. E somente nele podemos encontrar toda a satisfação e a alegria.